Oi, me chamo Matheus e hoje, com a ajuda de uns amigos e amigas, eu emprestarei minha voz para falar de um assunto importante. Mas antes de mais nada, deixe-me apresentar direito. Fazemos parte da Unirio e estamos estudando a disciplina de patologia destinada ao curso de enfermagem no Instituto Biomédico que fica no centro do Rio de Janeiro, capital. Nosso grupo é formado pelas meninas que me ajudarão desenhando ao longo do vídeo, Ana Carolina e Karine Varvonis, além da Érica Medeiros, do Marcelo Roli e do Vinícius Lippmann, e faremos um vídeo inspirado no conceito de Draw My Life. Com certeza você já ouviu falar de diabetes, mas você sabe de onde surgiu essa palavra? Originalmente do grego dia, que significa através, com baino, passar, um verbo que fazia alusão à poliúria que é característica da doença descompensada. Já a palavra melito tem origem no latim mellitus, que faz alusão a mel, em referência à urina eliminada pelos doentes, que tem caráter adocicado. O diabetes melito engloba um grupo heterogêneo de afecções que têm em comum a hiperglicemia, que resulta de defeitos na secreção ou na ação da insulina. Como você pode perceber, na diabetes a questão hormonal relacionada à insulina é importante. Por isso mesmo, ela é considerada uma doença endócrina autoimune órgão específica e resulta da destruição seletiva das células beta das ilhotas pancreáticas, produtoras de insulina, pela infiltração progressiva de células inflamatórias, particularmente por linfócitos T autorreativos. As manifestações clínicas do distúrbio metabólico surgem quando cerca de 80% dessas células são destruídas. Tratando-se de etiologia, o diabetes mellitus do tipo 1 pode ser classificado em 4 subtipos. Diabetes autoimune, constituindo 90% dos casos, diabetes do tipo 1 idiopático, que não possui uma causa conhecida, diabetes do tipo 1 fulminante, que não tem etiologia autoimune, e diabetes duplo Leire, que do inglês traduz diabetes autoimune latente do jovem, que tem interface com autoimunidade e resistência à insulina. Em mais de 90% dos casos, a diabetes mellitus do tipo 1 constitui-se por ser uma doença autoimune, caracterizada por deficiência absoluta de insulina por destruição das células beta das ilhotas pancreáticas. Corresponde de 5 a 10% dos casos de diabetes mellitus e é o subtipo mais comum abaixo dos 20 anos. As complicações tardias da doença, que afetam os rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos, são comuns nas variantes do tipo 1 e 2 da doença. Outro aspecto importante é o fator hereditário. Você sabia que em mais de 90% dos casos trata-se de uma doença autoimune fruto da interação entre suscetibilidade genética e fatores ambientais? Na diabetes mellitus do tipo 1 temos um grupo de genes relevante, os genes HLA da classe 2, podendo ser divididos em 3 subclasses, HLA-DQ, HLA-DP e HLA-DR. Estudos mostram que algumas variantes dos genes DQ e DR, como a DQA1, DQB1 e DRB1, estão envolvidos com a predisposição genética da diabetes mellitus do tipo 1. Das 3 subclasses, os locus HLA-DQ é o principal envolvido nessa suscetibilidade. 3 outros locus relacionados à predisposição da diabetes mellitus são o número variável de frequências repetidas do gene insulina IDDM2, que confere 10% da suscetibilidade genética associado ao antígeno citotóxico 4 de linfócito T, molécula de superfície celular da superfamília das imunoglobulinas. Expressa-se em linfócitos CD4 e CD8 ativados e o Protein Tyrosine Phosphatase Non-Receptor Type 22. A grande maioria dos pacientes caucasianos, de 90 a 95%, possui haplótipos HLA-DR3 ou HLA-DR4, fato observado em apenas 40% dos não diabéticos. A associação de DR3 ou DR4 com DQ8 acompanha-se de risco muito elevado de desenvolver a doença. De acordo com alguns estudos, foram encontradas associações da diabetes mellitus do tipo 1 com infecções virais, em especial as enterovirais, além de outros vírus, como o da rubéola, do citomegalovírus, do retrovírus, que desencadeiam a autoimunidade, e recentemente levantou-se a hipótese de que o vírus da chikungunya tivesse relação com o desenvolvimento da doença.
Um dos exemplos mais interessantes é o do vírus Coxsackie-B4, que contém uma proteína similar à enzima descarboxilase do glutamato, que está presente nas ilhotas de Langerhans, onde são produzidos insulina e glucagon. Devido ao mimetismo molecular, a indução de uma resposta imune cruzada contra as próprias estruturas. Vários fatores ambientais estão associados com a diabetes mellitus tipo 1, como exposição a substâncias antigênicas desde cedo, aspectos dietéticos, como ingestão de soroalbumina bovina, beta-caseína e glúten. E, por fim, o estado funcional das células beta também tem um papel na patogênese da diabetes mellitus do tipo 1, e a ingestão de alimentos com índice glicêmico elevado demandam e forçam as células beta a produzirem mais insulina, que acelera a destruição das células beta. Essa observação levantou a hipótese chamada hipótese aceleradora, que afirma que o aumento de ganho de peso em crianças pode acelerar o desenvolvimento de diabetes mellitus do tipo 1. Outra hipótese, a hipótese higiênica, levantada, afirma que a autoimunidade é mais comum em ambientes limpos e que a exposição a doenças infecciosas na primeira infância pode reduzir a incidência de diabetes mellitus do tipo 1. Vimos que a diabetes apresenta uma patogenia complexa, envolvendo a participação de vários fatores, desde a suscetibilidade imunogenética com forte associação aos genes de histocompatibilidade, eventos ambientais e resposta autoimune contra antígenos próprios pancreáticos, presença de linfócitos autorreativos e ou anticorpos, provocando a destruição das células beta pancreáticas, desencadeando as anormalidades metabólicas típicas dessa doença. As células T são as principais impulsionadoras da imunopatogênese do diabetes mellitus tipo 1. A hipótese atual é que, em indivíduos geneticamente suscetíveis, as células T autorreativas não deletadas de forma eficaz durante o processo de seleção clonal no timo e são em seguida liberados para os órgãos linfóides periféricos do organismo. Os linfócitos TCD8 são considerados o tipo celular mais importante envolvido na destruição autoimune das ilhotas pancreáticas. Tais linfócitos, após reconhecimento do autoantígeno pancreático ligado à molécula MHC de classe 1, realizam a destruição das células beta por meio da liberação de perforina e granzina e, adicionalmente, por induzir a apoptose celular. Dessa maneira, durante o processo inflamatório decorrente da lesão das células beta, os macrófagos, linfócitos TCD4 e linfócitos TCD8 atuam sinergicamente na destruição das células beta pancreáticas. A análise histopatológica, as lesões no pâncreas são inconstantes. Quando presentes, incluem diminuição do número e ou tamanho das ilhotas, por vezes transformadas em estruturas alongadas em forma de fita de difícil distinção do parênquima acinar adjacente, degranulação das células beta, observada a microscopia eletrônica, vacuolização das células beta por acúmulo de glicogênio e infiltrado inflamatório de distribuição irregular, insurite, constituído em especial por linfócitos TCD8. O diabetes mellitus do tipo 1 é uma doença caracterizada pelo desenvolvimento de uma resposta imune adaptativa específica contra os antígenos das células beta pancreáticas. Essa doença é um dos exemplos clássicos de doença autoimune órgão-específica caracterizada por infiltração linfocítica ou inflamação nas ilhotas do pâncreas, provocando a insulite, que é a invasão das ilhotas pancreáticas por linfócitos T, levando à destruição das células beta, que geralmente conduz à destruição das células pancreáticas produtoras de insulina, resultando em diabetes. Estas também podem estar associadas com a infiltração das células do sistema imune inato, neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, etc. Essas células possuem citocinas que promovem a apoptose das células beta e aumentam a infiltração das células T específicas para antígenos proteicos expressos nas ilhotas de Langerhans, que atacam e acabam destruindo células beta que compõem as ilhotas pancreáticas. A história natural do diabetes mellitus 1 inclui 4 estágios distintos. No primeiro, pré-clínico, onde a autoimunidade dirigida às células beta com diminuição aguda e progressiva da resposta insulínica à glicose intravenosa ou oral. O segundo, início do diabetes clínico. O terceiro, remissão transitória. O quarto, diabetes associado com complicações agudas crônicas, como retinopatia, nefropatia, vasculopatia e morte. Acredita-se que a evolução do diabetes mellitus 1 não é aguda, e sim um processo de autorregressão de evolução lenta que provavelmente se desenvolve durante anos numa fase pré-clínica. No período de manifestação da doença, com a presença de hiperglicemia e cetoacidose, as células secretoras de insulina já estão em número muito diminuído ou praticamente ausente.
Uma vez que a população de células beta é reduzida e funcionalmente suprimida pela inflamação, a falta de insulina impede que os tecidos do corpo utilizem adequadamente a glicose necessária para sustentar as suas atividades fisiológicas. Os principais sintomas clínicos são polidipsia, poliúria, polifagia, perda inexplicável de peso corporal, fraqueza, suscetibilidade a certas infecções. Ocorre que, na ausência de insulina, inicia-se intenso estado catabólico, para o qual contribui a ação de hormônios contrarreguladores como o glucagon, cortisol, catecolaminas e o hormônio do crescimento. Diminui acentuadamente a entrada de glicose nos músculos e no tecido adiposo, ao mesmo tempo e como resultado da glicogenólise, reduzem o armazenamento e as reservas de glicogênio hepático e muscular. Quando a concentração de glicose excede o limiar de reabsorção renal, a hiperglicemia acompanha-se de glucosúria, diurese osmótica e poliúria, com perda de água e eletrólitos. A depressão de água intracelular e a hiperosmolaridade decorrente dos altos níveis de glicose sanguínea estimulam os osmorreceptores dos centros cerebrais da sede, levando à polidipsia. Por seu efeito sobre o cristalino, a hiperosmolaridade provoca borramento visual, que é reversível com a correção de hiperglicemia. O estado catabólico promove o balanço energético negativo e, apesar do aumento do apetite, observam-se perda muscular e diminuição do peso corporal. Na diabetes do tipo 1, o fígado é capaz de produzir glicose, mas os estoques de glicogênio são limitados. Quando a insulina está ausente, a gliconeogênese está descontrolada e os níveis de glicose no sangue se tornam elevados. Ao mesmo tempo, os adipócitos e células musculares não podem captar a glicose do sangue via GLUT4. O corpo não consegue remover o excesso de glicose do sangue. Enquanto a glicose está alta no sangue, os músculos e o tecido adiposo estão ávidos por glicose. A secreção de glucagon está desacoplada dos níveis sanguíneos de glicose. A insulina é um importante regulador da secreção de glucagon. Portanto, o glucagon em excesso com hormônios contrarreguladores como as catecolaminas, cortisol e o hormônio do crescimento inibem a síntese de glicogênio. O processo de gliconeogênese, glicogenólise e lipólise são estimulados. A lipólise aumentada causa a elevação de ácidos graxos livres na corrente sanguínea. Uma parte das moléculas de ácidos graxos são captadas pelo fígado e estão incorporadas em lipoproteínas. Isso aumenta os níveis de VLDL e LDL e aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Corpos cetônicos são produzidos devido à lipólise excessiva e não podem ser inibidos sem a insulina. Se os níveis dos corpos cetônicos forem excessivamente elevados, o indivíduo pode desenvolver cetoacidose. Cetoacidose pode ser a manifestação clínica inicial do diabetes tipo 1, ou pode resultar do aumento da necessidade de insulina precipitada por infecções, traumatismo grave, infarto do miocárdio ou procedimento cirúrgico, ou mesmo pode resultar da adesão insuficiente ao tratamento. A ausência de insulina associada a níveis elevados de hormônios contrarreguladores acompanha-se de drástica redução na utilização periférica da glicose e de aumento da gliconeogênese, o que agrava a hiperglicemia, a qual costuma atingir 500 a 700 mg por decilitro. Em consequência da hiperglicemia acentuada, ocorrem diurese osmótica e desidratação. Por outro lado, a ativação da lipase lipoproteica promove quebra das reservas adiposas e aumento dos níveis de ácidos graxos livres circulantes, que, atingindo o fígado, são esterificados em acilcoenzima A, que oxidado nas mitocôndrias, produz os corpos cetônicos em ritmo que excede a capacidade dos tecidos de utilizá-los como fonte de energia. Como resultado, desenvolve cetonemia e cetonúria. Como a desidratação dificulta a excreção urinária dos corpos cetônicos, insuficiência pré-renal, desenvolve-se a acidose metabólica, acompanhada de anion gap aumentado, em geral acima de 12 mEq. A liberação dos aminoácidos cetogênicos pelo aumento do catabolismo proteico agrava o desarranjo metabólico. Além disso, a acidose metabólica pode acentuar-se pela má perfusão tecidual decorrente do colapso circulatório. A frequência respiratória aumenta, as incursões respiratórias tornam-se mais profundas, configurando a chamada respiração de Kussmaul, e o hálito adquire o odor característico de acetona. Com a progressiva deterioração do quadro clínico, sobrevém estado de torpor seguido de coma. A hipoglicemia é a alteração metabólica aguda mais frequente que os doentes tratados com fármacos antidiabéticos hipoglicemiantes, incluindo a insulina, podem enfrentar, e define-se por descida excessiva de glicemia para valores inferiores a 50 mg por decilitro, 2,75 mol por litro. Os sintomas descritos pela pessoa estão relacionados com a rapidez da descida da glicemia e os seus efeitos no cérebro e sistema nervoso autonômico, mediados pelos hormônios e neurotransmissores. Numa descida rápida da glicemia, a estimulação da adrenalina e do glucagon provocam um síndrome vegetativo,
com alterações da frequência cardíaca, em taquicardia e palpitações, ansiedade, vasoconstrição com palidez, sudorese fria por vezes profusa, tremores ou sensação de tremor interior e fome intensa. Se a instalação do quadro é mais lenta, predominam sintomas neurogripênicos, como cefaleias, tonturas, parestesias peribucais e da língua, alterações da visão, que fica turva, lentificação do raciocínio, alteração da memória, do humor e do comportamento, alteração dos movimentos finos e da fala, quadros de hemiparesia, confusão mental, convulsões e mesmo coma. Mais devastadora que as complicações metabólicas agudas são as complicações crônicas, que se manifestam de 15 a 20 anos após o surgimento da hiperglicemia e decorrem da aceleração da arteriosclerose, com todas as suas consequências, e da microangiopatia, nefropatia, neuropatia e retinopatia. Os diabéticos são mais suscetíveis a infecções, sobretudo cutâneas, inclusive fascite necrosante, pneumonias, pielonefrite e tuberculose. Nos diabéticos mal controlados, em especial se forem acometidos por neuropatia e ou insuficiência vascular periférica, um processo infeccioso aparentemente banal de um artério pode deflagrar uma cascata de complicações potencialmente capazes de levá-los a óbito ou pelo menos para exigir a amputação do membro atingido. A maior suscetibilidade a infecções deve-se à diminuição da função dos neutrófilos, interferência da quimiotaxia, aderência ao endotélio, fagocitose e atividade microbicida, bem como menor produção de citocinas pelos macrófagos. Entender os processos patológicos nos ajuda no entendimento não só da doença, mas suas repercussões no indivíduo. É esse conhecimento que municia e empodera os profissionais de saúde na tomada de decisões e no tratamento do paciente. Compreender a diabetes mellitus tipo 1 ajuda a entender as dificuldades do nosso próximo, pensar em prevenção e possíveis saídas e cuidados para o portador. Obrigado por assistir até aqui, espero que tenha gostado e até a próxima.